Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é editorial, livro de produção textual, unidade 2, páginas 68 a 75. Vamos lá? Bom, hoje vocês vão ver um gênero textual que também tem opinião. Nós vimos o artigo de opinião no capítulo anterior. Vocês produziram um artigo de opinião e agora nós vamos trabalhar editorial. O editorial, ele pode representar não só a opinião de uma pessoa, de um jornalista, e sim de um veículo de comunicação, seja ele uma emissora, seja ele um jornal, seja ele uma revista, certo? Então, neste capítulo, nós vamos ler um editorial. Antes, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o que é o G20 e seus objetivos. Vocês conhecem o G20? Sabem o que é o G20? Então, quem não sabe, vamos saber agora o que é. O Grupo dos 20, o G20, é um fórum que reúne 2 vezes ao ano representantes dos países mais industrializados do mundo e ainda do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial para debater assuntos pertinentes à economia do planeta. O G20 é formado pela União Europeia e mais 19 países. África do Sul, Argentina, olha só, minha gente, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Alemanha, França, Itália, Rússia, Reino Unido e Austrália. E com que objetivo essa galera toda se reúne? Né? Os principais objetivos são ajudar em negociações econômicas internacionais, discutir sobre o desenvolvimento sustentável da economia mundial, debater as regras e as condições do mercado de trabalho, criar mecanismos para o fortalecimento do sistema financeiro internacional, criar formas de auxiliar a liberação do comércio mundial. Em 2017, a 12ª reunião de cúpula do G20 teve como temas o combate ao terrorismo e o livre comércio e a contenção das mudanças climáticas. O encontro dos líderes, né, que são a chamada de cúpula, ocorreu em Hamburgo, na Alemanha. Foi marcada por protestos da população, resultando na prisão de vários manifestantes. Grupos anticapitalistas, o que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, alegam que as políticas adotadas pelo G20 são as principais responsáveis pelas guerras, pela fome, pelas mudanças climáticas e pelos desastres ambientais. Bom, então quem estava achando tudo lindo até aqui, nem tudo são flores, né? Entre os anticapitalistas estão os black blocs, que são considerados um grupo, né, com mais uma tática de ação para atacar os símbolos do capitalismo, sistema econômico, social e político fundado na propriedade privada, na divisão de classe e na livre iniciativa de mercado, cujo principal objetivo é obter lucro. Então, vamos lá. Conversando. O que você imagina que há em comum entre o artigo de opinião e o editorial? Eu disse aqui no início, né, que o que eles têm de parecidos aí, mas eu não citei tudo, né? Eu disse que ambos tratam de opiniões, certo? Falam sobre temas polêmicos, o que mais? Temas que geram discussões, que geram debates, e as principais diferenças entre eles, né? O artigo de opinião ele é assinado por um articulista, ou seja, uma pessoa especialista naquele assunto falando sobre aquilo. A gente viu 2 textos ali de 2 textos de opinião no capítulo anterior. Nós falamos sobre cotas raciais e eram 2 profissionais da Universidade de São Paulo, da USP. Em sua opinião, falando assim da diferença, né? O editorial já não. O editorial, quem assina é a revista, quem assina é o jornal, tá? E não um articulista
em si. Em sua opinião, por que as pessoas leem editoriais? O que vocês acham? Por que as pessoas gostam de ler editoriais? Então, reflitam aí, que pode ser porque as pessoas gostam de saber sobre assuntos diversos, aí, assuntos polêmicos, entender, ver opiniões, né? Bom, alguém aqui já leu um editorial de jornal? Com que intenção ele é publicado? Então, vamos refletir aí antes da gente começar a leitura. Com base no título do editorial a seguir, do que você acha que ele trata? O mínimo do G20. Então, vocês já sabem o que é o G20 e o título é o mínimo do G20. O que será que vai ser tratado nesse editorial? Bom, eu vou fazer a leitura. Geralmente eu não faço a leitura, mas hoje eu estou empolgada aqui e vou ajudar vocês, tá? Normalmente centrado em temas econômicos, o encontro do G20, que se encerra neste sábado 8 na Alemanha, desta vez teve agenda de forte teor geopolítico. O grupo formado pelas principais economias do mundo, responsável por 85% do PIB e 70% do comércio mundiais, ganhou proeminência a partir da crise financeira de 2008, que exigiu respostas globais coordenadas. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. A incerteza é amplificada pelos personagens envolvidos, a começar pelo presidente americano, Donald Trump, que tem se distanciado da estratégia americana tradicional. Em vez da defesa da globalização e do fortalecimento de regras multilaterais, Trump adota uma agenda isolacionista. Ó, que palavra delícia! Repudiou o Acordo de Paris, assinado em 2015, para conter o aquecimento global e ameaça retalhar parceiros comerciais. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém. Num contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas. O esperado primeiro encontro entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin se estendeu por 2 horas, com discussões sobre a suspeita de interferência nas eleições presidenciais americanas, a Coreia do Norte, a Ucrânia e o cessar-fogo da Síria. Em seu pronunciamento de abertura, o chanceler alemã Angela Merkel reconheceu que os debates não são fáceis nem todas as diferenças poderão ser sanadas. No caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas. Quanto à limitação de combustíveis fósseis, o objetivo será evitar uma possível dissidência dos Estados Unidos. Há um aspecto positivo ao menor. A menor atenção a temas econômicos decorre de uma conjuntura internacional mais favorável. O crescimento retornou, o desemprego é cadente e elevam-se a confiança e o investimento. Assegurar suficiente alinhamento de interesse para preservar a retomada econômica é o desafio do G20. Então, esse editorial saiu no jornal Folha de São Paulo, no dia 8 de julho de 2017, no caderno editorial Opinião. Tá? Tem até um link aqui desse editorial. Bom, então agora a gente vai fazer o compreendendo. Vamos entender aí um pouco mais esse editorial que a gente acabou de ler. O que você imaginou antes da leitura sobre as semelhanças e diferenças entre artigo de opinião e editorial se confirmou após a leitura? Lembra que eu sempre falo para vocês que é importante pensar nisso antes, que sempre tem a pergunta que vem depois, certo? Bom,
Antes de ler a próxima questão, vamos falar aqui sobre o Acordo de Paris, que foi criado em 2015 durante a 21ª Conferência das Partes, o COP21, firmando entre 193 países. Seu objetivo é definir estratégias para controle do aumento da temperatura global decorrente da emissão de gases na atmosfera, reduzindo assim as mudanças climáticas indesejáveis. Eu estou lendo aqui porque foi uma coisa que foi dita, né, foi citada aí no texto, que esse acordo foi quebrado, né? Vamos lá. Sobre que assunto o editorial trata, né? Uma questão oral aí. Está falando sobre o G20, né? Uma reunião que teve do G20 na Alemanha em 2017. 3. Leia ao lado, eu acabei de ler, né? As informações que sobre o Acordo de Paris. Na sequência, veja uma notícia sobre a poluição atmosférica. Então, agora você já sabe o que é o Acordo de Paris. Vamos ler, então, essa notícia. Poluição mata mais de 1,5 milhão de crianças por ano, diz OMS. Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde aponta que em cada 4 mortes de crianças é provocada pela poluição. Essa é a causa de 1,7 milhão de mortes de crianças por ano no mundo inteiro. As menores de 5 anos são as mais vulneráveis. A estatística impressiona. 1 em cada 4 mortes de crianças de até 5 anos de idade está relacionada à poluição. A OMS diz que a cada ano 570 mil crianças morrem antes dos 5 anos de infecções respiratórias, como a pneumonia, por causa da poluição do ar e da fumaça que vem do cigarro. Bom, com base nos objetivos de acordo do Acordo de Paris e da notícia acima, o que é possível concluir sobre a relevância global desse acordo? Então, fazendo esse paralelo entre a notícia e sabendo o que é o Acordo de Paris, qual é a relevância desse assunto aí, tá? Letra B. No editorial é feita referência à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Sabendo que esse acordo é considerado o segundo maior emissor de gases, né? Os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. Qual é o impacto global dessa decisão? Então, respondam aí. A atividade 4. Releia na página 68 os objetivos do G20. Letra A. De acordo com o editorial, qual deles teve menor destaque na reunião e o que isso revela? Letra B. Qual foi o foco da reunião do G20 em 2017? 5. Releia o trecho a seguir. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. O que o emprego da expressão em destaque revela sobre o posicionamento dos países em relação aos assuntos discutidos na reunião? 6. No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump, que é dos Estados Unidos, e o Vladimir Putin, da Rússia. Por que o encontro entre eles era tão esperado? Então, temos aí até uma foto mostrando este momento do encontro, o aperto de mão dos dois. Bom, e para finalizar, então, vocês vão... Finalizar não, né? Essa parte do compreendendo. Reúna-se com um colega e pesquisem sobre os assuntos discutidos entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia e depois troquem ideias com a turma. Então, para a aula ao vivo da semana que vem, eu quero que vocês tragam essa informação para mim. Não precisa entregar papel, nada, nem enviar nada no Google Classroom. O que eu quero é que vocês me falem, quero que vocês me contem
como foi essa conversa entre os dois, tá bom? Então, pesquisem como foi que aconteceu essa conversa aí entre eles. Bom, então, chegou o momento da gente explorar o editorial, explorar o gênero. Então, é um bom momento para a gente falar da palavra-chave, que é global. Tá? A palavra-chave de hoje, global. Bom, no capítulo anterior, você viu que uma das características do artigo de opinião é ser assinado, pois ele revela o posicionamento de um indivíduo sobre um assunto. O editorial, ao contrário, revela o posicionamento de um veículo de comunicação, por isso não é assinado. Tá? Isso já havia explicado para vocês no início da aula. Então, sempre bom retomar. Essa é a diferença entre o artigo de opinião e um editorial. 1. Qual é o veículo de comunicação que se posiciona sobre o assunto discutido no editorial lido? Quem não se lembra, volta lá no final do editorial que a gente leu sobre o G2 e olhe a fonte de indicação. Por que o assunto discutido no editorial da página 69 é importante socialmente? Por que é importante a sociedade saber, ler no jornal a respeito disso? Por quê? 3. Leia a notícia a seguir. Cúpula do G20 começa nesta sexta em Hamburgo, na Alemanha. Encontro mais esperado é de Trump e Putin. Cúpula dessa sexta e sábado deve ser marcada por protestos. Começa nessa sexta, 7, em Hamburgo, na Alemanha, o encontro dos 20 maiores economias do mundo, a cúpula do G20, Na véspera do encontro em Hamburgo, houve protestos contra a reunião e muita violência entre a polícia alemã e Black Blocs. Manifestantes voltaram a tomar as ruas na cidade nesta manhã. O encontro mais esperado é dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e Rússia, Vladimir Putin. Então, olha aí, temos a imagem, né, dos participantes do G20 em Hamburgo, na Alemanha, em 2017. Letra A. Qual é a relação entre o tema do editorial e a notícia acima? Letra B. O que é possível concluir sobre a motivação da escrita de um editorial? Atividade 4. Na introdução, costuma ser apresentado o assunto ao leitor. De que forma isso foi feito no editorial lido da página 69? 5. Qual é o posicionamento do editorial diante das divergências entre os membros do G20 em relação a vários assuntos globalmente importantes? Bom, o editorial, então, costuma expor fatos socialmente relevantes e, na sequência, analisá-los criticamente, empregando estratégias argumentativas. Nós vimos sobre isso no capítulo anterior, sobre essas estratégias argumentativas. 6. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação a essas divergências aumentou, que acontecimento é citado no editorial? 7. Por que no editorial afirma-se que as divergências entre os países membros não se resumem aos Estados Unidos? 8. No final do editorial, ao fazer um balanço geral sobre a reunião do G20, menciona-se um aspecto positivo do encontro. Letra A. Que aspecto positivo é esse? Letra B. Que argumentos são empregados para justificar esse aspecto positivo? 9. Releia o título do editorial, O Mínimo do G20. É possível afirmar que o título antecipa o assunto ao ser discutido no editorial? B. O emprego do substantivo mínimo sugere que, em relação à posição do editorial sobre o assunto, dá para saber qual é a opinião do editorial sobre o assunto? Sugere sim ou não? Por quê? 10. Que tipo de registro é predominantemente no editorial? Registro, aqui nós estamos falando de registro formal ou informal, tá? Explique considerando a situação comunicativa. Atividade 11 e última. Releia os trechos a seguir. Letra A.
repudiou o Acordo de Paris, assinado em 2015, para conter o aquecimento global e ameaça retalhar parceiros comerciais. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, num contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas. Letra B. Mas no caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o comportamento com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas. E o trecho C. O crescimento retornou, o desemprego é cadente e elevam-se a confiança e o investimento. Assegurar suficiente alinhamento de interesses para preservar a retomada econômica é o desafio do G20. Explique a função de cada uma das conjunções em destaque, porém, mas e, relacionando-as à forma como os argumentos são apresentados. Então, vocês vão explicar a função da conjunção no A, no B e no C. Bom, então temos aí o esquematizando, editorial, qual é o objetivo? Apresentar o posição ideológica de um veículo de comunicação sobre um assunto socialmente relevante. Editorial, público-alvo, aos leitores do veículo onde o editorial é publicado ou a todos os interessados em atualidades. Características, expor fatos e analisá-los criticamente, expressar a posição ideológica de um veículo, apresentar argumentos. E temos o box aí com a definição completa sobre o editorial, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, não esqueçam de preencher a lista de chamada, já falei, a palavra-chave é global. Encontro vocês na próxima semana para fazer a correção, então vocês têm aí uma semana para responder essas questões. Não esqueçam de fazer a pesquisa a respeito do encontro do Donald Trump e o Vladimir Putin. Queremos saber o que aconteceu em 2017 nesse encontro. E envie as respostas no Google Classroom, ok? Um beijo para vocês e tchau, tchau!